Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje então nós vamos ver aí ângulos formados por retas paralelas, cortadas por uma transversal. Então nós temos aí uma sequência da aula anterior, né? E nós vamos melhorar um pouquinho. Então nós vamos ver agora os ângulos em um outro local, né? Então é importante estarmos aí pontuando. Como vocês podem estar vendo, né? Na aula anterior, nós vimos então ângulos opostos pelo vértice, retas paralelas e retas concorrentes, né? Esses são os assuntos da aula anterior. Da aula de hoje, na sequência, né, nós vamos ver então ângulos formados por retas cortadas por uma transversal. Tá? E aqui está a transversal, ó. Muito bem, aqui está a transversal e aqui estão as retas paralelas. Muito bem. Para melhorar um pouquinho mais, nós podemos então vir para cá e dar uma retomada no conceito aí, então de retas paralelas, né? São retas que nunca se encontram, não possuem pontos em comum. E a representação está aqui, então, essas duas barras aqui, quando eu fazer a leitura, então, eu digo que R é paralelo a S. Muito bem? Assim nós temos ela aqui, né? E também temos aqui. Muito bem? Reta transversal. Reta transversal é aquela que corta um feixe de paralelas. No caso, nossa reta transversal está aqui, né? A outra está aqui, né? Olha. Se uma reta V corta uma reta R de um feixe de retas paralelas, então ela cortará todas as retas desse feixe. Então, se eu tenho três retas, vai cortar todas, né? Então, aí é a nossa reta transversal. E aí ela passa a formar ângulos aí, né? Então, se observarmos, ó, nós temos ângulo aqui, ó, né? Pode estar observando aí, nós temos ângulo aqui também, né? Então, assim como ela vai cortando, né? Ela vai apresentando para nós aí ângulos, né? Na região, pode observar, né? Na região onde há o corte da reta transversal, ficam ângulos aí que aparecem para nós, né? Vamos estar identificando eles na sequência aí, todos esses ângulos também, tudo bem? Retas paralelas cortadas por uma transversal, ó. Se as retas paralelas R e S forem cortadas por uma amba reta transversal, em ambas formará ângulos. Então aqui estão, ó. Olha o ângulo aqui, o ângulo, né? Olha como estamos observando, ó. Né? Então o ângulo está aparecendo lá na paralela R com a S. A transversal então preparou aí vários ângulos para nós, né? Então veja bem, agora observe esses ângulos. Quantos pares, e aqui é importante pontuar, ó. O autor perguntou quantos pares de ângulos podem ser formados, não perguntou quantos ângulos. Agora, claro, nós podemos ver quantos ângulos tem e a partir daí identificar os pares de ângulos, né? Observa aqui, ó. Nós temos então 8 ângulos no total, né? Pode observar aí, ó. Estamos aí com 8 ângulos formados, né? Quantos pares de ângulos podem ser formados no total? Bom, então agora sim eu consigo ver os 4 pares de ângulos, né? Olha aí, ó. Temos 8 ângulos no total, podemos dizer então que eles formam 4 pares, né? Então eles estão formando aí 4 pares de ângulos, né? Agora que nós identificamos então todos os pares de ângulos formados nos sistemas de retas, vamos identificar então alguns pares de ângulos importantes. Então veja bem, nós podemos estar vendo cores agora iguais aí para nós identificar um par de ângulo, por exemplo, né? Olha, como estão observaram aí, né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Ângulos correspondentes. É importante pontuarmos aqui, ó. Ângulos correspondentes. Quando que eu digo que um ângulo é correspondente ao outro? Ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes, situados em um mesmo lado da reta transversal, um na região interna e outro na região externa. Olha como ficou fácil de identificar, ó. Então, o ângulo número 1 e o ângulo número 5, o número 6 e o número 2, o 3 e o 7, né? O 8 e o 4.
São ângulos, então, que estão do mesmo lado, né? Sendo um, então, interno e outro externo, né? Todos aí situados ao mesmo lado da reta transversal, né? Olha, lado direito, lado esquerdo, lado direito, certo? Então, aqui é importante nós revermos, então, ó, ângulos correspondentes, tá? Agora vamos ver lá. Observe a imagem e responda quais pares de ângulos são correspondentes um ao outro. Tá? Então aqui é importante você lembrar do slide anterior, tá? Travar o vídeo agora e montar os pares. Será que o 5 e o 1, né? Eu posso considerar o 5 e o 1 como um par de ângulo correspondente? Se sim, será que eu posso considerar o 7 e o 3? E quem são os outros? Então pare, pensa um pouco, pausa o vídeo aí e busca lá você fazer o restante sozinho, beleza? Espero que tenha feito assim. Observamos então. Os ângulos correspondentes são aqueles que estão do mesmo lado da reta transversal e que ocupam as mesmas posições das retas paralelas. Então é importante pontuar isso, tá? E agora sim, os correspondentes aí então, o 1 e o 5, o 2 e o 6, o 4 e o 8, o 3 e o 7. Aqui você pode dar uma pausada no vídeo novamente, né? Conferir os pares e olhar para a figura, que aí fica fácil aí de você absorver esse conceito de ângulos correspondentes. Muito bem? Bom, sendo assim, nós vamos para os ângulos alternos. Bom, se você sabe agora o que é um ângulo correspondente, você pode também agora saber o que é um ângulo alterno. Tá? Então presta bastante atenção aí no conceito de ângulo alterno. Muito bem? Então vamos lá. Ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes, que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Então veja bem, se lá nossos correspondentes estavam do mesmo lado, agora estão em lados diferentes. Então observamos já aqui o ângulo número 8, o ângulo número 2, olha, o oposto um do outro, né? Assim como o 3 e o 5, assim como o 6 e o 4, né? Observaram aí? O 7 e o 1 aqui, né? Bom, então, alterno externos. Olha só, dos ângulos alternos, eu tenho os externos. Então, o 1 e o 7, o 2 e o 8. E dentre o ângulo alterno, nós temos os internos, que aí sobrou o ângulo 6, o 4, o 3 e o 5. Então é importante a gente estar observando novamente essa imagem, identificando os alternos internos e os alternos externos. Muito bem? Ângulos colaterais, que são ângulos que são considerados então colaterais. Tá? Ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes, localizados no mesmo lado da reta transversal. Então vejam só, nós temos aqui colaterais externos. Então o 8 e o 1 também então são chamados de colaterais externos, eles estão no lado externo os dois. Nós temos aí colaterais internos, o 5 e o 4, né? Então esses ângulos colaterais externos e colaterais internos, analisando eles aí que estão do mesmo lado, nós estamos pensando também lá nos ângulos concorrentes, muito bem? Então, gravando esses conceitos, já podemos praticar, já podemos fazer um exercício aí, ó. Olha, nas figuras a seguir, determine o valor de A sabendo que R é paralelo ao S. Olha que importante, né? Então, ao saber disso, nós vamos lá para a figura, encontramos o número 70, encontramos o ângulo A, que é o desconhecido, né? Ele quer saber qual o valor do A. E aqui a gente pode estar relembrando o conceito de ângulo suplementar, né? Nós tínhamos lá nas aulas anteriores o ângulo suplementar, que ele vai somar 180 graus, né? Enquanto o complementar, que um complementa o outro, chega a 90 graus, tá? Mas aqui nós já podemos olhar aqui pelo desenho do ângulo A e já pensamos aí em relação a este ângulo aqui, e um é suplementar o outro, né? Então, sendo assim,
nós podemos assim, ó, sabendo que a reta R passa uma transversal em um dos vértices forma 70. Está nítido aqui, tudo bem? Observe que os ângulos A, que é o que nós não sabemos aqui, olha, o ângulo A aqui novamente, né? Então a gente sabe que eles estão aí com a mesma medida, os dois, são suplementares. Então, para mim pegar o 70 e o A é suplementar, o A está aqui embaixo, eu sei que esse espaço aqui é igual ao que está lá em cima, que é 70. Então, um é suplementar ao outro, né? Então, vejam bem, ó. Como sabemos disso, né? Vamos pegar o número 180, vamos subtrair aí o 70 e encontramos o 110. Esse 110 que nós encontramos aqui, que vai estar ocupando, então, o ângulo A, é o valor, né? Então, também sabemos que os ângulos 1 e 5 são correspondentes, ou seja, tem a mesma medida, né? Então, está aí. Nesse exercício agora, vocês pausam lá o vídeo e vocês façam, né? Tenta fazer sozinhos lá, mesmo princípio. As figuras a seguir determinam o valor do ângulo A, sabendo que a reta R é paralela à reta S, né? Então, usando a mesma linha de raciocínio, né? Pode ter pausado o vídeo. Você também tem observado aí o ângulo suplementar no 152 com o A, né? O A pode estar aqui, porque veja bem, ó, os dois estão na mesma posição, tem a mesma medida. Aqui também eu vou ter então 152. Pensando no ângulo suplementar, nós temos a medida que é 180, né? E pensando então em ângulos correspondentes, um conceito que a gente viu aí na aula, né? É esse espaço aqui é correspondente a esse espaço. Por isso que eu posso dizer que o A está aqui e o valor aqui é o mesmo, né? Se 152 é esse espaço aqui, é correspondente com esse que está aqui, né? Nós sabemos então que também é 152, né? Então o que a gente vai fazer? 180 menos 152, né? Ó, sabendo que a reta R passa uma transversal em um dos vértices forma um ângulo de 152, temos que o ângulo A, né, e 152 são suplementares, pensando lá no valor de 180, né? Então está aí, ó, esse espaço aqui e esse espaço aqui mostra para nós ângulos correspondentes. Então 180 menos 152, encontramos aí 28. Sabemos que o valor do A é 128, então 128 é esse espaço aqui e esse. Se perguntasse, aqui tivesse uma letra X, por exemplo, qual é o valor que vai aqui? O valor que vai aqui é 152, porque esse espaço com aquele, ou seja, esse ângulo e esse ângulo formado, né, são correspondentes um ao outro. Bem, mais um exercício aí para o desafio. Veja bem, agora temos mais espaço para saber os valores, né? Mas a linha de raciocínio é a mesma. Sugiro novamente que você pausa o vídeo, né? E vem com nós aí. Bem, após você pausar o vídeo, nós já podemos agora aqui resgatar conceitos de aulas anteriores, né? O ângulo A da aula anterior, né? Nós observarmos, ele é oposto ao ângulo 55. E nós aprendemos lá nesta aula que ângulos opostos têm o mesmo valor. Então eu já sei que esse valor aqui também é 55, né? Só fazendo uma análise aí. Este ângulo aqui é 55, porque ele é oposto ao vértice do 55, que é um valor que eu já conheço, né? Muito bem. Posso saber também que o ângulo A e o ângulo B são correspondentes. Então, se são correspondentes, também tem a mesma medida, né? Essa é da aula de hoje. Então, se aqui é 55, em relação a ser ângulo oposto ao vértice, então está aqui, o B também é 55. Agora, o B e o A, aliás, o B e o C, um é suplementar ao outro, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Se é um ângulo suplementar, eu vou trabalhar então com o número 180, que é o valor do ângulo suplementar, né? 180 menos o valor do B que eu conheço, que é 55, vai sobrar o valor do C, né? Então, vamos ver aí no passo a passo, acompanhe lá. Ó, pela imagem, podemos notar que 55 é oposto ao ângulo A,
como já vimos, ângulos opostos pelo vértice, né, na aula anterior, eles têm a mesma medida, então 55, o valor do A. Sendo assim, ó, podemos analisar também que A e B são ângulos correspondentes. Então, se eles são correspondentes, A é igual a B. Então, se A é igual a 55, o B também vale 55, né? Melhorando aí, então, se B é igual a 55, então, o ângulo de B e C são ângulos suplementares. Se eles são suplementares, a medida dos dois é 180. Por isso que nós temos lá, então, 180 menos 55. E aí encontramos o valor de cada um, né, do A, do B e do C, que o autor pediu. Beleza? O que nós vimos, então? O que aprendemos na aula de hoje? Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Se necessário, revejam essa aula, beleza? Um abraço a todos e a todas e bons estudos. Não esqueça de fazer as duas questões lá, tá bem?